Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Comigo já sabem, está sempre tudo bem. E bem-vindos ao primeiro Mind Talks de 2024. Com vocês já sabem quem é a convidada que não é convidada. É uma pessoa que já faz parte aqui da casa e desta rubrica nossa que é o Mind Talks. Mas antes de vos mostrar quem vocês já sabem que é, tenho que vos falar um bocado, com todo orgulho, aqui do Impulse Room. O que é o Impulse Room? É o estúdio que nos permite gravar aqui estes podcasts. Grava o meu e pode gravar o teu também. Tudo que tem a ver com câmaras, luzes e ação, é tudo com o Impulse Room. Podem entrar em contato connosco e nós realizamos todos os vossos projetos. E agora, sem mais demoras, com vocês, Mónica Paquete! Olá, Eric. Olá, Mónica, bem-vinda de volta. Qual é o tema que tu escolheste para agora, para começarmos o ano 2024? Exatamente. O que é que está a acontecer muito em 2024? Sim. As pessoas estão a desresponsabilizar-se delas próprias. Quero com isto dizer o quê? Eu sinto, hoje, que a culpa é sempre dos outros. Exato. A culpa nunca é nossa. Exato. Sinto sempre que nós encontramos a culpa em alguma coisa, nos outros. Pode ser em pessoas, pode ser em fenómenos, pode ser não fui por causa da chuva, não vou correr porque está frio. As pessoas desresponsabilizam-se para culpar alguém para o fracasso delas próprias. Eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso. Sim, eu sinto que as pessoas se desresponsabilizam das suas próprias atitudes e das consequências das suas próprias escolhas, atitudes, decisões e pensamentos. Porque é muito mais fácil o nosso inconsciente ter uma pseudo-desculpa dada pelo nosso consciente do que a culpa vem de fatores externos para tudo isso que tu disseste, para os nossos fracassos, para as nossas más relações. E basicamente o que eu sinto que acontece é que, como há muita falta de construção, de nutrição, de conhecimento e sabedoria interiores, as pessoas estão tão desconectadas com o seu eu interior e com a sua própria autoconstrução das noções e da sua própria integridade, que as pessoas se esquecem da responsabilidade direta que têm nas suas ações e nas suas escolhas. E isto vê-se muito quando as pessoas puxam a vítima, que chama-se a técnica da vitimização, que é, as pessoas vitimizam-se. É tão mais fácil a pessoa vitimizar-se e dizer: não, porque eu não tive culpa, porque eu não consigo arranjar um bom trabalho, porque eu tenho esta doença. Ou seja, a pessoa vitimiza-se em vez de se responsabilizar e de ser proativa para resolver as coisas que estão-se a passar menos boas nas suas vidas. E o que eu sinto é que muitos adultos fazem isto já vem de criança. Ou seja, de alguma forma, essa criança que passou para a adolescente, passou para um quadro adulto, esta pessoa não se habituou a ter uma responsabilidade direta sobre as consequências de todos os seus atos e escolhas. Isto faz com que nós estejamos perante um adulto, eu não diria egocêntrico, mas eu diria um adulto que não tem rédeas da sua própria vida, né? Porque a pessoa que não tem responsabilidade sobre a sua própria vida não consegue definir o resto do seu futuro. Então nós estamos sempre dependentes de fatores externos. A pessoa que se vitimiza e a pessoa que não se autorresponsabiliza das consequências de tudo o que faz e do que pensa está sempre dependente de fatores externos. Isso vai influenciar também diretamente nas suas relações. Estas pessoas têm uma predisposição muito grande para ter relações tóxicas, porque elas estão condicionadas a uma codependência emocional, ou seja, como há uma projeção, uma descentralização do eu, há uma projeção da responsabilidade no outro, em terceiros, no exterior de si mesmas, em tudo o que lhes acontece, também nas relações acaba por acontecer isso. Elas centram-se mais no outro em vez delas. Então, em vez de nutrir às vezes o auto-amor, nutrem uma codependência com outra pessoa e isso descamba muito rapidamente para relações tóxicas. E achas que existe alguma linha, algum sítio que se possa diferenciar desta parte? Porque apesar da gente dizer que não devemos nos vitimizar, algumas coisas acabam por nós não termos controle e sermos vítimas efetivamente. A minha pergunta é: em que lado ou em que ponto é que a gente consegue fazer essa distinção do que realmente é culpa nossa e o que realmente, infelizmente, nós não conseguimos controlar e não é efetivamente culpa nossa? E a gente vitimiza-se por isso. Exatamente, tocaste num ponto muito importante, porque existem muitas dualidades durante o nosso processo de cura e durante o nosso
processo de crescimento individual. E quando nós percebemos que, não, ou seja, há fatores externos que nós não conseguimos controlar e há fatores externos que nós conseguimos controlar. Mas uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender e treinar a nossa mente para haver ali um desapego de todos os fatores externos que nós não conseguimos controlar. Quando a nossa mente está treinada e está já, o mindset está feito para que nós não tenhamos uma reação aos fatores externos, é como se nós já estivéssemos preparados para lidar com tudo aquilo, com as adversidades externas e não ter uma reação como se nós quiséssemos controlar tudo, porque se já há coisas realmente externas que nos vão acontecer e das quais nós vamos realmente ser vítimas, como um acidente de carro, como um incêndio, como uma crise num país inteiro e nós perdemos o emprego, ou seja, isso realmente são circunstâncias externas das quais nós vamos ser vítimas, não é? Por exemplo, as pessoas que vivem em Gaza são vítimas de uma guerra, elas não têm controle e não foi culpa delas. Ou seja, é um fator externo muito grande e realmente elas são vítimas disso. Mas mesmo quando nós somos vítimas de algo tão grande e que realmente nós não temos poder nem controle e não foi uma consequência nem da nossa escolha nem do nosso pensamento, mesmo nessa situação extrema, nós devemos sempre retirar-nos da personagem de vítima. Porque a personagem de vítima tem uma vibração. Nós vibramos sempre nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que tu descreves a pessoa que é uma vítima? Exato. Imagina, quando a pessoa entra numa personagem de vítima, quer inconsciente, quer consciente, ou seja, quer porque quer facilitar e quer se desculpabilizar de tudo o que errado acontece na sua vida, quer porque seja numa circunstância realmente grave, externa, que não é controlável e muito menos uma consequência de si mesma, esta frequência de personagem vítima é uma frequência de impotência, de falta de capacidade. A vítima é sempre uma pessoa que tem impotência, que não tem capacidade sobre si mesma, que não tem um poder de decisão sobre si mesma, que não tem um poder de comunicação sobre si mesma. É uma vibração de escassez e de incapacidade, ok? Então, quando as pessoas optam por se vitimizarem, estão a vibrar numa incapacidade. E quando o nosso cérebro entende que a emoção que nós estamos constantemente a gerar como vítima é de incapacidade, ele incapacita-se de qualquer coisa. Então nós estamos-nos a auto-sabotar e estamos praticamente a destinar-nos a algo que não tem que ser propriamente o nosso destino, não é? Porque nós temos uma influência direta com todas as decisões e pensamentos diárias no nosso destino, que somos nós que podemos escolhê-lo. Então essa frequência de vítima é muito sabotadora porque vibra numa incapacidade e numa escassez muito grande de virtudes, de comunicação, de auto-amor, de validação, de tudo. Então o meu conselho para as pessoas que têm muito hábito de se fazerem de vítimas é que realmente parem de se fazerem de vítimas, saiam dessa personagem e que tomem as rédeas, o controle do que dizem, do que fazem, e que quando a pessoa entende que tudo o que está a acontecer hoje em dia, por mais péssimo que seja, é culpa das suas atitudes, escolhas ou pensamentos, a pessoa começa a consciencializar muito melhor tudo aquilo que faz, diz e pensa, e é aí que começam a haver melhorias. Perfeito. Só para completar aqui esta perspectiva toda, se tu conseguisse enumerar aqui 3 pontos que estejam a levar ou que sejam sintomas de uma vitimização, quais seriam esses 3 pontos? Então, os sintomas, aquilo que realmente para mim leva à vitimização é o autoconhecimento e a incapacidade da pessoa entender o poder que a sua própria mente tem. Quando a pessoa está altamente desconectada com a sua sabedoria interior, a pessoa está suscetível a tudo o que são estímulos externos, às opiniões externas, às vibrações das pessoas que as rodeiam em relações, em família, em trabalho, seja o que for. Então, para já, a pessoa que se desresponsabiliza das consequências negativas ou positivas da sua vida é uma pessoa que não está conectada com a sua mente e com o seu potencial. É uma pessoa que descentraliza completamente as suas próprias capacidades para o exterior. Então é uma pessoa que
que para além de não estar a fazer o seu trabalho interior, porque tudo começa dentro de nós. Todas as mudanças na nossa vida começam dentro de nós. Começam quando nós começamos a vir para o interior com a nossa conexão com o divino e com o universo. E quanto mais longe as pessoas estão dessa conexão interior, ou seja, estão muito vinculadas às conexões exteriores, seja de trabalho, seja de opiniões, seja de relações ou de validações, as pessoas estão cada vez mais longe de se responsabilizarem de tudo, ok? E é o chamado ego, ou seja, o ego é algo que nos afasta da nossa consciência. O ego, muitas pessoas, por ignorância ou por também não dominarem muito bem estes temas de autoconhecimento, acham que ego é autoestima. Não, a autoestima é a capacidade de nós termos uma autoestima, de nos amarmos. O ego é uma imagem que nós criamos a partir de validação externa, de uma educação, de cultura, de crenças que nos foram colocadas. Ou seja, o ego é uma imagem que nós formamos de nós com base naquilo que veio de fora, com base no que os nossos pais nos disseram, com base no que os outros nos dizem e que nós fomos obrigados a ter essa imagem dentro de nós com base em fatores externos. A nossa autoestima é com base no amor próprio que nós nos conhecimentos com base nas características intrínsecas. E quando as pessoas estão muito baseadas no ego, o ego delas não as permite, porque o nosso inconsciente diz: tu és a culpada de tudo aquilo que está a acontecer na vida. E a pessoa pensa: como assim? Se eu estou a sofrer tanto com isto, como é que eu sou culpada por não ter um emprego que eu queria? Como é que eu sou culpada porque as minhas relações que eu tanto quero não darem bem? É muito difícil para uma pessoa ter a humildade de entender que ela própria é culpada de tudo o que é mau lhe está a acontecer. Eu tive um episódio, que é um exemplo que eu posso dar aqui na minha vida, em 2021, em que a minha empresa, fundada e criada por mim, sofreu uma grande burla por uma pessoa que estava dentro dessa empresa e que eu achava que era uma pessoa incrível. E eu tive muito sofrimento e muitas consequências negativas na minha vida por causa desse episódio. E eu lembro-me de pensar assim: Mónica, eu lembro-me de ser uma vítima, não é? De burla e de traição e de mentiras, mas rapidamente de pensar assim: tu tens que tirar desta personagem. Alguma coisa te conduziu a esta situação. Tu confiaste em quem não devias confiar. Às vezes nós achamos que, mas isso é uma coisa boa. Não, não é. Ok? Dar confiança a quem não merece não é uma coisa boa. Tu tens que agir com base em reciprocidade. Portanto, de alguma forma, tu não estiveste atento aos red flags. De alguma forma, tu não agiste conforme a reciprocidade. Tu deixaste escapar algumas coisas. Então, há sim uma cota-parte de responsabilidade, mesmo que seja a pior coisa na vida que esteja a acontecer. E quando nós nos autorresponsabilizamos, nós consciencializamos aquele problema e é aí que nós começamos a trabalhar intrinsecamente de uma forma vibracional, porque nós atraímos para a nossa existência num plano quântico, ou seja, de alguma forma, quando tu te autorresponsabilizas e consciencializas aquilo que te fez experienciar aquela experiência negativa que tanto te trouxe sofrimento, tu mudas a frequência e isso faz com que aquilo não te volte a acontecer. E basicamente o universo entende quando tu estás numa frequência de vítima e quando estás numa frequência de autorresponsável por tudo aquilo que te acontece. E quando nós estamos autorresponsabilizados por tudo o que nos acontece, nós começamos a emanar uma conexão com o todo, com o universo. Nós não estamos aqui sozinhos, não é? Tudo é um todo. E quando há esse encaixe, nós começamos a entrar numa vibração mais harmoniosa e acho que as coisas começam a correr melhor. Então para percebermos aqui, pelo que disseste, eu avaliaria então alguns sinais de eu perceber, não, eu estou a vitimizar-me bastante. No cotidiano, dirias tu, por exemplo, se eu fosse uma pessoa com um ego assim bastante elevado, já sou propenso a vitimizar-me. Completamente. Se eu sou aquela pessoa que não estendeu a roupa porque não sabe abrir o varal, aquele varal dobrável, em vez de ir ver um vídeo, espera a esposa em casa e diz: amor, eu não consegui porque não sei abrir o varal, mas para uma coisa que me interessa vou ver como é que se abre no YouTube. Exato. Esses dois sinais já dá para ver: olha, estás mal, tu vais ser vítima para a vida. E depois aquela pessoa que adora dizer que o emprego está tudo mal, que trabalha muito e descansa pouco, que não recebe pelo que faz, também é um sinal de que vais ser vítima para sempre.
Sim, completamente. Eu tenho um bom exemplo sobre isso, porque muitas meninas no meu Instagram às vezes me perguntam: uma psicóloga ou terapia, como é que eu saio de uma relação tóxica, não é? E é assim: porque é tóxico porque ele é narcisista, a vítima, ok? Então, uma relação é composta por dois elementos. A pessoa está numa relação com um narcisista, é vítima do narcisista, mas tu só és vítima enquanto ocupas aquele lugar. E tu, de forma responsável e consciente, tens que retirar daquele lugar para deixar de ser uma vítima de uma relação com um narcisista. É tão simples quanto isto. Nem as pessoas, como é que eu saio saindo? Como é que eu deixo de ser uma vítima do narcisista retirando-te dessa relação? Sai. Não é? Então, mas isto é muito mais complicado, claro, porque depois lá está. As pessoas desenvolvem padrões de codependência e os narcisistas são pessoas, são especialistas em alimentar pessoas que têm codependência emocional. Mas a responsabilização é meio caminho andado para nós não termos metade dos problemas que nós temos na vida. Eu tive aqui um convidado muito especial, que é pastor também, virou um amigo. E há um Reels até que eu tenho lá no Instagram, que ele olha assim para a câmera e diz: a responsabilidade das coisas não estarem a funcionar na tua vida é só tua. Sempre só nossa. Não culpa a mãe, não culpa o pai, não culpa a mulher, não culpa ninguém. A culpa é tua. Levanta o rabo da cadeira e faz acontecer. Exatamente, e é isso mesmo. Concordo perfeitamente. E queria só aqui dizer uma coisa aqui em relação a... Nós estamos a falar do ponto de vista negativo, não é? Quando as pessoas não se responsabilizam pelas suas próprias consequências. Mas vamos ver pelo ponto de vista mais positivo, porque depois existem pessoas que realmente se responsabilizam, ok? Nós temos que deixar de vibrar no singular e começar a vibrar mais no coletivo. E eu acho que nós não devemos castrar as nossas crianças como a geração dos nossos pais fazia muito connosco e a geração dos nossos avós fazia com os nossos pais, que é: tu não podes mudar o mundo, não é? Essa frase é clichê, ou seja, quando os adultos veem uma criança ou adolescente a querer bater a asa, a querer fazer coisas mais irreverentes, a seguirem os seus sonhos, os pais, de alguma forma, por crenças limitativas e por medo de ver os seus filhos a sofrerem, dizem: tu não podes mudar o mundo. E eu acho que nós não devemos castrar nem as nossas crianças, nem as nossas pessoas à nossa volta em que nós não podemos mudar o mundo. É exatamente o contrário. Toda a gente pode mudar o mundo, todos os dias. Então, vamos ver as coisas de um prisma mais positivo, que é não só falar, as pessoas têm que se responsabilizar e ter consequências daquilo que fazem ou que pensam de uma forma errada, mas vamos falar de um ponto de vista positivo, que é: vamos sim nos responsabilizar por nós e por tudo à nossa volta. Porque quando as pessoas se responsabilizam, ou seja, exatamente o oposto da desresponsabilização, quando as pessoas se responsabilizam por elas e entendem que também têm uma influência direta na vida de outra pessoa, é incrível. E isto ocorre como um efeito cascata. E se todos nós conseguirmos nos responsabilizar pelo bem, por uma palavra amiga que damos a alguém que precisa, por uma pessoa que estava na rua e que precisou de comer e nós ajudámos de alguma forma, por uma pessoa que estava triste, de alguma forma nós tivemos empatia e demos um conselho. Então, de todos os dias nós temos a possibilidade de mudar o mundo. Basta mudarmos a vida de uma pessoa que nós já mudamos o mundo, porque a vida dessa pessoa vai mudar a de outra. Então, não é só vermos isto no prisma da pessoa que se autossabota e que se desresponsabiliza das suas próprias consequências e culpa tudo e todos e vai continuar a sofrer, porque até ela não se culpar a si mesma nunca vai sair, nunca vai evoluir desse ponto, mas também do lado positivo, que são as pessoas que se responsabilizam, não só por elas, mas pelo coletivo. E graças a Deus já muitas pessoas vibram no coletivo. Essas pessoas têm um impacto muito grande na vida das outras pessoas, porque elas responsabilizam pela sua vibração. E nós, ao responsabilizar-nos pela nossa vibração, nós sabemos o impacto que a nossa vibração tem no coletivo. A minha vibração tem um impacto na tua, a tua tem um impacto na tua filha, a vibração da tua filha tem um impacto na tua mulher. Então é tudo um efeito de cascata, nós fazemos todos partes do mesmo. E eu acho, sim, gostava de terminar aqui esta mensagem, que nós devemos nos responsabilizar cada vez mais por nós e pelo impacto que temos no mundo, ao dar sempre o nosso melhor.
não havia melhor maneira de acabarmos este episódio com esta explicação perfeita sobre estas vítimas que andam aqui na sociedade. Vamos deixar de nos vitimizar um bocado, vamos fazer o bem comum. Todos nós evoluímos assim. Como a Mónica disse, isto é um efeito cascata. Se todo mundo se responsabilizar um bocado mais, as vítimas deixarão de existir assim em grandes quantidades como existem hoje. Exato. Então, pessoal, já sabem, todas as segundas-feiras, Mind Talks, deixem aquele gosto, compartilhem com os vossos amigos, subscrevam aqui o canal do Garrucho Talks e da Mónica, e até o próximo episódio do Garrucho Talks ou Mind Talks. Fiquem bem. Obrigada.